Olá meninos, tudo bem com vocês? Estamos de volta, espero que estejam todos descansados. Vamos começar nossa aula hoje sobre literatura, falando do realismo e o naturalismo, que foram os movimentos que a gente viu nesse segundo bimestre bem curtinho que a gente teve, né, antes das férias. Agora vamos aprofundar um pouquinho mais, vamos revisar esse conteúdo e depois a gente aprofundar um pouquinho mais, tá bom? O realismo ele teve início em 1881, um dos grandes marcos aí dentro da literatura é a publicação da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, o grande nome da literatura, né, até hoje. Essa obra foi publicada dando início ao realismo, que é um movimento que ele vem se sobrepor ao romantismo. O romantismo, como nós vimos, era um movimento voltado para a formação da identidade do Brasil, né? De valorização da pátria, busca de símbolos, tentar fazer com que o Brasil se solidificasse. O realismo, ele já vem dentro de outra realidade, então ele já não busca mais essa formação de identidade nacional, pelo contrário, ele vem dentro de um contexto político onde eles vão encontrar a decadência da economia açucareira, a ocorrência do tráfico negreiro, ela vai acabar, né? Então, as pessoas que estavam ali marginalizadas, escravizadas, elas vão estar ali à margem da sociedade, jogadas e vivendo em condições subhumanas. Então, a situação se agrava, o Brasil fica numa carência econômica muito grande e aí há essa mudança de pensamento, né? O republicano, ele conquista, junto ao abolicionista, um valor mais acentuado. O país vai sofrer influência aí de duas grandes teorias científicas que influenciaram a mente da grande maioria, que é o positivismo de Comte e o evolucionismo de Darwin, sempre colocando aí, fazendo uma análise do comportamento humano àqueles estudos científicos que eles faziam, e assim mesmo até comparando a animais, científicos que eles faziam, e assim mesmo até comparando a animais. Tem o determinismo também, que vai colocar o homem como o meio, a influência do meio, né? O meio determina o comportamento humano. Nós vamos ver isso lá na obra Cortiço, de Aloysio Azevedo. Então, isso é o contexto social histórico do realismo. A obra que marca, como eu já falei para você, é Memórias Póstumas de Brás Cubas. O Brasil está nesse contexto conturbado aí econômico, né? Sofre a influência dessas correntes científicas, os autores vão deixar de ter aquele pensamento subjetivo e vão voltar para um pensamento bastante racional e científico. E vão colocar essas ideias em suas obras, né? Então, há um campo bem propício para o gênero literário, realismo se opondo ao romantismo. E o romantismo vai se tornar ultrapassado, assim como alguns autores ainda vão se manter com o pezinho lá no romantismo, e aí vão entrar em choque com essa nova geração, que é o que vai acontecer lá em Portugal, né? Com o marco inicial do realismo, que é a questão Coimbra, que é a briga entre os grandes autores de Portugal, né, que era o Castilho, que não admitia as novas ideias, e aí vai ter a briga entre ele e Antero de Quental, e acaba que as ideias do novo pensamento científico, que é o realismo, elas acabam vencendo e se sobrepondo ao que é considerado ultrapassado, que é o Antônio Feliciano de Castilho. Essa é a questão coimbrã, que forma o contexto histórico dentro de Portugal. Nós vamos ver também. Os nossos realistas, eles eram bastante racionalistas, antirromânticos e também antimonarquistas. Priorizavam a razão, eles desprezavam o coração, né? Então, quer dizer, era tudo pela arte realista. Eram anticlericais, nada de igreja, de religiosidade,
e eram muito objetivos, enxergavam a ciência como um ponto positivo para encontrar a solução para os problemas de relação do homem do realismo. Machado de Assis, nosso maior escritor, fundador da Academia de Letras, né? Escreveu vários romances aí importantíssimos. Dentre eles temos Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, onde ele coloca ali aquele conflito, né? Se há ou não o adultério da Capitu, aquela polêmica toda entre Bentinho, Quincas Borba, questionando aí alguns setores da sociedade também, é uma grande obra dele. Então, Machado de Assis é um grande nome, um grande escritor que fez muita gente pensar e repensar a sua realidade. O Raul Pompeia também está inserido dentro do realismo, é o autor de O Ateneu, ele morre logo depois. Ele descreveu aí o relato do inferno vivido em colégio interno, que quase o enlouqueceu. Então, há até a questão de se esse é autobiográfico, não é autobiográfico, porque os colégios internos antigamente eram muito comuns, né? Então, os pais tinham o hábito de enviar os filhos para esses colégios. E ele relatou toda a realidade passada dentro de um colégio interno daquela época na obra O Ateneu. Já passando para o lado naturalista, porque o realismo ele vem e mostra a realidade, o naturalismo ele vem e escancara com tudo. Então, o representante, o maior nome representante aí do naturalismo será o Aloysio Azevedo, né? Ele vai dar início ao naturalismo com a obra O Mulato. Fez outras obras também bastante importantes, como eu disse, o Cortiço, que é uma obra assim muito legal de se ler, que tem uma série de personagens, e ali ele coloca os personagens com características de zoomorfização, que é a questão de comparar o homem o comportamento humano ao comportamento de animais. Então, junto com o realismo, caminha o naturalismo, eles são simultâneos, tá? Teve assim o seu início com a publicação do Mulato, o Naturalismo, de Aloysio Azevedo, e onde ele faz um relato aí do mundo real e ativo daquele momento, daquela época. O naturalismo ele busca aí uma explicação científica para o comportamento humano e também ele analisa as atitudes e coragem de Aloysio Azevedo, e onde ele faz um relato aí do mundo real e ativo daquele momento, daquela época. O naturalismo ele busca aí uma explicação científica para o comportamento humano e também ele analisa as atitudes e coragens de todos os seus personagens. O escritor naturalista, ele é antes de tudo um analista social. Seus personagens, eles são vistos de formas especiais, são tidos como produtos, como fatores sociais, externos e biológicos. Transformam o que é lógico em doenças parciais. O meio físico, a raça e a hereditariedade causam grandes e graves consequências dentro da sociedade. Analisa as indigências, as taras, os vícios, os maus comportamentos, as doenças e as personalidades. Então, nossa atual realidade, ela está bem dentro dessa visão naturalista daquela época. Somado a isso, observa-se também o valor e a influência da natureza e do meio social e da família, também da educação dos personagens, nos personagens em ação expostos naquela época, tá? Dentro desse movimento tem também a poesia. Como eu disse para vocês e sempre digo, nós vamos ver em todos os movimentos prosa e poesia, prosa e verso. Então, dentro do romantismo a gente viu os autores que escreviam em prosa, os poetas, né? Aqui nós temos também os poetas, porém, os poetas dessa época, eles não comungavam das mesmas ideias dos realistas naturalistas. Então, eles vão ficar para uma outra hora para a gente ver que são os parnasianos, porque eles eram totalmente avessos às ideias do realismo e naturalismo. Eles faziam uma poesia que agradava a burguesia,
uma poesia que não tinha nada a ver com realismo e naturalismo. E foram muito criticados pelos modernistas, ok? Espero que vocês tenham entendido. Fiz aí um breve relato sobre o realismo e naturalismo. Leiam nossos textos. Vou repostar para você alguns slides, né, algumas videoaulas que eu gravei sobre o realismo e naturalismo e vou mandar para você novamente, ok?